Capítulo 2. O Sr. Winston era natural de Highbury, de uma respeitável família que, nas últimas 2 ou 3 gerações, havia ascendido em nobreza e crescido em posses. Ele havia recebido uma boa educação, mas, ao atingir ainda jovem certa independência, não se sentia disposto por nenhum dos negócios simples em que seus irmãos estavam engajados, e procurou satisfazer seu espírito ativo e alegre e seu temperamento sociável, entrando para a milícia do condado, seguindo então a carreira militar. O capitão Weston era estimado por todos, e quando as circunstâncias de sua vida militar o levaram para conhecer a senhorita Churchill, de uma importante família de Yorkshire, e a senhorita Churchill se apaixonou por ele, ninguém ficou surpreso, exceto o irmão dela e a esposa. Como nunca o tinham visto e eram cheios de orgulho e presunção, essa ligação só podia ofendê-los. A senhorita Churchill, contudo, sendo maior de idade e em plena posse de sua fortuna, embora sua fortuna não fosse proporcional às propriedades da família, não se deixou dissuadir do casamento, que se realizou para infinita humilhação do senhor e da senhora Churchill, que se afastaram dela com devido decoro. Foi uma união inadequada e não produziu muita felicidade. A senhora Winston deve ter sofrido da maior felicidade dessa união, pois tinha um marido cujo coração afetuoso e temperamento afável o levavam a achar que ela merecia tudo como retribuição pela grande bondade de se ter apaixonado por ele. Mas, embora ela tivesse uma aptidão de espírito, esta não era das melhores. Teve coragem suficiente para seguir sua própria vontade, apesar da oposição do irmão, mas não suficiente para refrear seu insensato pesar distante da insensata ira do irmão, nem para deixar de sentir falta do luxo do seu antigo lar. O casal vivia acima de seus sentimentos, mas isso não era nada em comparação com a sua vida em Enscombe. Não deixou de amar o marido, mas queria ser ao mesmo tempo a esposa do capitão Weston e a senhorita Churchill de Enscombe. O capitão Weston, que todos consideravam, especialmente os Churchill, ter feito um excelente casamento, acabou por ficar com a pior parte da barganha, pois quando sua esposa morreu, depois de 3 anos de casados, estavam bem mais pobres do que no início e com um filho para manter. Das despesas com a criança, no entanto, logo seria liberado. O menino havia sido impelido por branda reivindicação de uma prolongada doença da mãe, o meio de uma espécie de reconciliação. O senhor e a senhora Churchill, não tendo filhos, nem qualquer outra criança de igual parentesco para cuidar, ofereceram-se para tomar a seu total encargo o pequeno Frank. Logo depois da morte da mãe, pode-se imaginar que o pai viúvo sentiu alguns escrúpulos e oferecido alguma relutância, mas como foram superados por outras considerações, a criança foi deixada aos cuidados e à riqueza dos Churchill, e ele só tinha agora que visar seu próprio conforto e melhorar sua própria situação tanto quanto pudesse. Era desejável uma completa mudança de vida. Ele deixou a milícia e se dedicou ao comércio. Seus irmãos já haviam se estabelecido com êxito em Londres, o que lhe propiciava uma boa abertura. Era um negócio que lhe dava bastante trabalho. Ainda possuía uma pequena casa em Highbury, onde passava a maior parte de seus dias livres, e entre ocupações úteis e os prazeres da sociedade, os 18 ou 20 anos seguintes de sua vida passaram-se agradavelmente. Por essa época, já havia obtido sucesso suficiente para garantir a compra de uma pequena propriedade confinante com Highbury, que sempre havia cobiçado, suficiente para casar-se com uma mulher, mesmo sem dote, como a senhorita Taylor, e para viver de acordo com os desejos de sua própria disposição amigável e sociável. Já fazia algum tempo que a senhorita Taylor começara a influenciar os planos dele, mas como não era a tirânica influência da juventude sobre a juventude, isso não abalou sua determinação de nunca mais se casar até que pudesse comprar Randalls. E a aquisição de Randalls era almejada havia tempo, mas seguiu firme com esses objetivos em vista até que se realizassem. Havia feito fortuna, havia comprado sua casa e conseguido sua esposa, e estava começando um novo período de existência, com toda a probabilidade de maior felicidade de qualquer outra época do passado. Ele nunca havia sido um homem feliz. Seu próprio temperamento o havia preservado disso, mesmo durante seu primeiro casamento. Mas o segundo deveria mostrar-lhe como podia ser encantador ter uma companheira de bom senso e verdadeiramente amável, e deveria dar-lhe a mais agradável prova de quem é muito melhor escolher do que ser escolhido, despertar gratidão
do que senti-la. Só tinha a si mesmo a agradar em sua escolha. A fortuna era unicamente sua, porque quanto a Frank, mais do que ser tacitamente criado como herdeiro do tio, havia se tornado tão evidente sua adoção que deveria assumir o sobrenome Churchill ao atingir a maioridade. Era de todo improvável, portanto, que algum dia precisasse da ajuda do pai. Este não tinha a menor apreensão a respeito. A tia era uma mulher muito caprichosa e dominava totalmente o marido, mas não era da natureza do Sr. Winston imaginar que qualquer capricho fosse bastante forte para afetar alguém tão querido, e como acreditava, tão merecedoramente querido. Via o filho uma vez por ano em Londres e tinha orgulho dele, e sua afetuosa descrição do filho como sendo um belo jovem fez com que Highbury sentisse certo orgulho dele também. Era considerado de tal modo como pertencente ao lugar, a ponto de seus méritos e perspectivas serem vistos como algo de interesse comum. O Sr. Frank Churchill era um dos motivos de orgulho de Highbury e predominava uma viva curiosidade em conhecê-lo, embora a contrapartida não subsistisse, visto que ele nunca estivera lá em toda a sua vida. Falava-se com frequência que ele viria visitar o pai, mas nunca aconteceu. Agora, com o casamento do pai, era comentário geral que, como respeitosa atenção, a visita deveria ocorrer. Não ouviu uma só voz discordante sobre o assunto, nem quando a senhora Perry tomou chá com a senhora e a senhorita Betts, nem quando elas retribuíram a visita. Agora já era tempo de o Sr. Frank Churchill estar entre eles, e a esperança se fortaleceu quando se soube que ele havia escrito uma carta para a madrasta por ocasião do casamento. Durante alguns dias, cada visita matinal em Highbury incluía alguma menção à bela carta que a senhora Winston tinha recebido. Suponho que tenha ouvido falar da bela carta que o Sr. Frank Churchill escreveu à senhora Winston. Dizem que é uma carta muito linda. Realmente, foi o Sr. Woodhouse que me contou. O Sr. Woodhouse viu a carta e diz que nunca viu uma carta tão bonita em sua vida. Na verdade, foi uma carta imensamente apreciada. A senhora Winston, é claro, havia formado uma ideia muito favorável do jovem, e tão agradável atenção era uma prova irresistível de seu grande bom senso e uma adição mais que bem-vinda a toda a origem e a toda a expressão de congratulações que já havia recebido pelo casamento. Sentiu-se como a mais afortunada das mulheres e havia vivido bastante para saber quão afortunada podia ser considerada. Seu único pesar era a separação parcial de seus amigos, cuja amizade para com ela nunca havia esfriado e que mal podiam suportar essa separação. Sabia que por vezes deveriam sentir sua falta e não podia pensar, sem tristeza, em Emma, perdendo um simples prazer ou sofrendo alguma hora de tédio por falta de sua companhia. Mas a querida Emma não era fraca de caráter, estava à altura da situação dela, muito mais que a maioria das moças poderia estar, e tinha bom senso, energia, ânimo que, era de se esperar, podiam ajudá-la a suportar bem e felizmente pequenas dificuldades e privações. E mais, havia o conforto da realmente pequena distância entre Hownos e Hartfield, tão conveniente para uma caminhada, mesmo para mulheres sozinhas, e o conforto da disposição e condições do Sr. Winston, que não haveria, na estação que se aproximava, nenhum obstáculo para que passassem metade das noites da semana juntos. A situação da Sra. Winston era, de modo geral, motivo de horas de alegria e poucos momentos de tristeza, e sua satisfação, mais que satisfação, sua animada alegria era tão justa e tão aparente que Emma, apesar de conhecer bem o pai, às vezes era colhida de surpresa por ele ser ainda capaz de lamentar a pobre senhorita Taylor quando a deixavam em Randalls, cercada em todos os confortos domésticos, ou quando a via partir à noite, assistida pelo alegre marido em sua própria carruagem. Mas ela nunca partiu sem que o Sr. Woodhouse, dando um leve suspiro, dissesse: "Ah, pobre senhorita Taylor, ela estaria muito contente em ficar." Não havia como recuperarem a senhorita Taylor, nem era muito provável que parecesse de lamentá-la, mas poucas semanas trouxeram algum alívio ao Sr. Woodhouse. Os cumprimentos dos vizinhos haviam cessado. Ele não era mais importunado com felicitações por um evento tão triste, e o bolo de casamento, que havia sido de grande angústia para ele, fora totalmente consumido. Seu estômago não podia suportar nada pesado, e ele não podia crer que as outras pessoas fossem diferentes dele. O que lhe era prejudicial, ele considerava impróprio para todos, e, portanto, ele havia tentado seriamente a dissuadi-los de fazer o bolo de casamento, e como não obteve sucesso, tentou de modo incisivo todos de prová-lo. Deu seu trabalho de consultar o Sr. Perry, o farmacêutico, sobre o assunto. O Sr. Perry era um homem inteligente e cavalheiresco, cujas frequentes visitas eram dos consolos da vida do Sr. Woodhouse,
e ao ser consultado, só podia reconhecer, embora parecesse um tanto contra a tendência geral, que bolo de casamento pode certamente fazer mal a muitos, talvez a maioria, a menos que fosse consumido moderadamente. Com tal opinião, em conformidade com a sua, o Sr. Woodhouse tentava influenciar cada conviva dos recém-casados, mas mesmo assim, o bolo foi comido, e não houve descanso para seus nervos benevolentes até que todo o bolo sumisse totalmente. Houve um estranho boato em Highbury, dizendo que todos os filhos pequenos dos Perry foram vistos com uma fatia do bolo de casamento da Sra. Weston nas mãos, mas o Sr. Woodhouse nunca haveria de acreditar nisso. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!